Aí faz o inventário para dividir lá entre a família, antes que eles se desmontem, né? Pega uma madeira, cada um lá se desmonte pela herança. Muito bem. Então, isso aqui não teria valor. Então, o pródigo, irmãos, o filho que virou pródigo, ele começa, então, as avessas. E aqui a gente vai ver quão profunda é essa parábola. Quão profunda é essa parábola. Certo? Quando o pródigo, irmãos, ele chega para pedir a parte dele para o pai, naquele ponto ele estava considerando o pai dele morto. Entenda? Olha, irmãos, preste bem atenção. Eu sei que o sono está pegando, né? Mas preste bem atenção. Não vai ter nenhuma revelação em sonho aqui. Se vocês não ficarem acordados, vão perder. Amém? Não vai ter revelação posterior aqui. Certo? Às vezes eu estava cochilando, irmão, acorda. Tá dormindo, eu digo, não, estou buscando uma revelação em sonho. Mas aqui não. Aqui não vai ter revelação em sonho, tá? Glória a Deus. Então, o que o filho quis dizer para o pai quando ele pediu a herança? Pai, para mim tu está morto. Para mim tu não vale nada. Tu não significa nada para mim. Foi isso que ele quis dizer para o pai dele. Para ele pedir herança, irmão. Para ele pedir a herança para o pai ainda vivo. Era a mesma coisa, irmão Nelson, que ele chegasse e desse uma bofetada na cara do pai dele. Ele desonrou o pai. Ele violou o princípio, irmãos, de obedecer pai e mãe. Se eu não me engano, o 5º mandamento, honrar pai e mãe. Ele violou um princípio da lei, pedindo a parte dele para o pai dele. Pai, me dá a parte da minha herança. Ele violou. Irmão, o que ele estava querendo dizer? Que o pai dele não significava mais nada para ele. Ele pediu a parte da herança dele, dizendo, pai, o senhor está atrapalhando a minha vida. O senhor é uma pessoa que atrapalha a minha vida. Eu quero a minha parte, eu quero viver a minha vida, eu quero viver melhor. É ruim viver com o senhor. Eu não gosto de viver com o senhor. Eu não quero viver com o senhor. E quando ele fez isso, irmãos, olha o amor do pai. Por isso que é bom a gente conhecer o princípio bíblico. Olha o amor do pai para com aquele filho. Esse filho aqui, irmão, ele tornou-se um filho contumaz. Né? Um filho contumaz. Vamos em Deuteronômio 21, 18. Olha o que diz aqui. Deuteronômio, capítulo 21. Olha o amor do pai. Irmãos, se o pai tivesse... É 21, 18? Se o pai tivesse aplicado na vida do filho o que o filho aplicou na vida do pai, olha a importância do amor. Olha a importância do amor. O filho pedindo a herança é como se dissesse que o pai estava morto. Ou eu quero a tua morte, pai. Ou a tua vida atrapalha a minha. Desonrou o pai. Humilhou o pai. Envergonhou o pai. Basicamente queria a morte do pai. E ele não tinha direito, irmãos. Se vocês falarem isso para um judeu, eles vão botar a mão no ouvido e vão te chamar de mentiroso. É mentira. Isso não existe. Não existe. A maior autoridade é o pai. Não existe, isso é mentira. Jesus não falou isso aí. Até um muçulmano vai dizer que isso não existe. Verso 18. Olha só. Olha o que o pai poderia ter... O pai tinha direito de fazer com ele. Quando alguém tiver um filho contumaz, o que é um filho contumaz? É um filho rebelde, é um filho insistente. Imagina quando o filho insistiu, ai pai, eu quero filho, o mundo lá fora é ruim, ai pai, eu quero filho, não vai, ai pai, eu quero. Então ele era um filho contumaz. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, e que não obedece à voz do pai ou à voz da mãe, e castigando eles não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão ele, levarão até o ancião, ao sacerdote da cidade, e à porta de seu lugar. E dirão os anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvido à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade farão carinho nele, darão beijinho nele, apedrejarão com pedras até que morra. Vocês viram que o pai livrou aquele camarada? Ele não tinha direito de pedir para o pai, mas ele pedindo, o pai tinha direito de matar ele. Era lei. Filho rebelde não se criava, irmão. Filho que bate pai e mãe,
Não criava bigode. Amém? Não dava tempo de criar bigode. Não dava tempo de comprar aparelho de barba. Hoje está tudo às avessas, né? Hoje eu acho que é até o contrário. Se o pai falar muito alto, acho que o pai é apedrejado. Uma inversão de valores horrível. A família foi atingida de um jeito assim, só Deus para ter misericórdia. Então, vocês observaram esse ponto aí? Que o filho pedindo, estava desejando a morte do pai. O pai, aceitando o pedido, estava livrando o filho da morte. O amor do pai. Esse é o amor de Deus, irmão. Esse pai desse filho pródigo, Jesus está falando que é Deus. Amém? O que a gente fez, o nosso pecado, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Quem merecia a morte era nós. Mas Jesus morre no nosso lugar. Deus dá a vida dele pela nossa vida. A gente merecia morrer pelo nosso pecado, mas Deus dá a vida dele pela nossa vida. Ele não podia morrer e a gente não tinha direito de viver. E ele inverteu. A gente viveu e ele morreu. Ele morreu para a gente viver. A história se repete. Certo? Entendido até aqui? Então aqui era uma humilhação. Então o pai podia recorrer à lei e tragar o menino. Mas o amor do pai foi tão grande que o pai não levou o menino até o sacerdote, até os anciãos da cidade, para morrer apedrejado. Né? Foi humilhado, foi envergonhado e assim mesmo resolve fazer a partilha. Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Verso 12. E lhes repartiu os haveres. Lhes repartiu os haveres. Né? A herança tinha 2 filhos. A herança ia ser dividida, né, em 3. Então, 1/3 ficou com o menino mais novo. E o outro terço, irmãos, eu já estou com a Bíblia aberta aqui, é no verso 17 do capítulo 21 de Deuteronômio, que diz assim, ó: o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Então, o filho mais velho, ele tinha direito à porção dobrada. Dobrada. Então, veja que aqui, irmãos, a honestidade do pai, quando ele fez a partilha, a Bíblia diz que lhes repartiu, ou seja, está no plural. Se desse só para o menino, ele lhe deu, não, ele lhes deu. Então, quando ele fez a partilha, ele já também passou a parte dele para o filho mais velho. O filho mais velho também já recebeu 2/3 da herança do pai. O mais velho recebeu 1/3, o mais novo recebeu 1/3 e o mais velho recebeu 2/3. Então, ali já foi feita a partilha certinha entre os dois, certo? Então, irmãos, ele ficou ainda, o texto é claro que ele ficou ainda alguns dias antes de sair para uma terra longínqua. Por que ele ficou alguns dias? Por que ele ficou ali, antes de ir embora? Né? Ficou ali. É aquela pessoa, irmão, que ela está dentro da igreja. Ela é crente, mas ela já não tem mais compromisso com Deus. Está na casa do pai, mas já não tem compromisso nenhum com o pai. Só está esperando a hora H, o momento certo para, fui. Aí vai colocar a culpa no pastor, no obreiro, no irmão que canta, no irmão que fica na porta, na irmã que atende a livraria. Ele vai achar uma muleta para apoiar sua desculpa e vai embora. Mas já não tem mais comunhão com o pai. Não tem. Não tem mais comunhão com o pai. É por isso que ele, em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus fala sobre a chegada no reino, ele vai dizer, apartai-vos de mim que não vos conheço. Mas eu preguei, eu cantei, eu pulei, eu sapateei, eu profetizei. Não te conheço. Está dentro da casa do pai, mas não tem mais compromisso com o pai. É igual a parábola das 10 virgens. 5 prudentes entraram e 5 não entraram. As 10 virgens, elas eram sempre amigas da noiva, mais amigas da noiva, mas elas também tinham amizade com o noivo. Elas eram amigas do noivo e amiga da noiva. Então, preste bem atenção que o que simboliza a igreja é a noiva. A gente prega que as 10 virgens, não, a noiva é a igreja. As virgens são as que acompanham a noiva. As virgens são os obreiros da igreja, vamos dizer assim, que estão apoiando a igreja que é a noiva para encontrar com Cristo. Né? Mas tudo bem, pode continuar pregando que as virgens representam a igreja. Então vejo que entra 5 e 5 fica de fora.
Então, quando o noivo abre a porta, 5 estavam lá dentro, né? Ele não, vocês podem ver, irmãos, que ele não diz para elas assim, olha, vocês não entraram porque não tem azeite. Foi falado isso na parábola, talvez não tenha lido. Não, vocês não entraram porque as lâmpadas de vocês se apagaram. Não, vocês não entraram, não. Eu não vos conheço. Quer dizer, elas eram amigas apenas da noiva. Não era amigo do noivo. Não era amigo do noivo, irmão. O que isso quer dizer? Que tem pessoa, irmão, que trabalha na igreja, que batalha pela igreja, que dá vida pela igreja, mas não tem comunhão com Deus. Pode ser um trabalhador, um figurino exemplar da igreja, mas não tem comunhão com Deus. É amigo da noiva, mas o noivo não conhece. E no dia do Senhor, mas eu varri a igreja, desculpa, eu não te conheço. Amém? Eu tenho que ser amigo da noiva, eu tenho que contribuir para apresentar a noiva íntegra para o noivo, que era o trabalho das virgens, trazer a noiva para o noivo. Mas eu tenho que conhecer o noivo também, eu tenho que ter comunhão com o noivo. Amém? Só ser amigo da noiva não resolve, só ser obreiro da igreja não resolve. Tem que ter comunhão com Deus. Porque a minha comunhão com Deus, o meu trabalho na igreja é o resultado da comunhão com Deus. Amém? Anote isso no seu cérebro, na sua mente. Acha um cantinho aí que eu sei que tem espaço. Amém? Glória a Deus. Adelante. Então, só tem valor com a morte do testador. O filho envergonha o pai na pedida da herança. O pai poderia ter sujeitado ele à morte. O pai não fez isso, mesmo ele declarando que queria o pai morto, que o pai vivo atrapalhava a vida dele, que estando ali ele não vivia bem. Certo? E o pai faz a partilha já entre os dois. Guarda isso, que lá no final da parábola a gente vai estudar isso aqui, ó, com muita verdade. Certo? Com muita verdade. Com muita verdade. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Capítulo 12. Mais moço, tá, e repartiu. Passados muitos dias. Por que, irmãos, esses muitos dias? Porque a maioria dos bens que o pai possuía eram bens em terra, em casa, em camelo, em jumento, em ovelha, em cavalo. Então ele não podia ir embora e levar uma fazenda junto. Esse tempo que ele ficou ali, ele ficou para vender, para fazer dinheiro. Né? Vendeu os cavalos, vendeu as mulas, vendeu os camelos, vendeu as terras, vendeu as casas. Tudo que o pai dele deu, ele fez dinheiro. E aí ele foi embora. Depois de muitos dias ele foi embora. Amém? Aí, irmãos, a Bíblia diz que ele seguiu vivendo. E aí agora aqui eu quero entrar numa partezinha que muita gente chama de chata, mas eu sou obrigado a entrar, porque a Bíblia não foi escrita em português, então tem que descobrir que língua ela foi escrita. E o Novo Testamento ela foi escrito no grego. Então tem que descobrir, fazer pesquisa, dar de mão beijada para vocês aqui de manhã, que a Bíblia diz que ele veio vivendo. Vivendo. Depois que ele pegou a herança dele, ele veio vivendo. É uma parábola, do grego, que quer dizer sem fim. A vida dele, irmãos, passou como se não ia terminar mais. Né? Aquele paraíso, aquela ilusão, aquele momento de festa, aquele momento de alegria, aquele momento de felicidade. Não vai passar mais. Não, agora eu estou bem, agora eu sou dono do meu nariz, agora meu pai não manda mais em mim, agora eu não tenho mais pastor para me dar ordem, não tenho aquela obreira chata para ficar me corrigindo, não tem mais aquele obreiro chato para ficar falando que eu devo fazer o que não devo. Agora eu sou dono do meu nariz, agora eu vou viver bem. Agora eu vou viver bem. Né? Vou viver bem. Então, esse Deseaô aqui quer dizer que ele vivia sem limite. Sem limite. Tinha limite. Hoje eu vou para tal lugar. Tem 30 amigos aqui. Não, eu pago tudo. Deixa que eu passo o cartão aí e vou pagar tudo. É tudo na minha conta. Eu já faço um Pix aí. Estou usando uma figura trazendo para os dias de hoje, né? Deixa que eu pago. Deixa para mim. E foi indo, irmão. E foi indo. Aí a Bíblia diz que ele vivendo dissolutamente, a palavra dissolutamente, as outras no grego, que quer dizer vivendo na perdição. A palavra, as outras, na nossa tradução, foi escrito dissolutamente, só isso. Mas isso aqui quer dizer, a palavra dissolutamente, extraída lá do seu original, que é grego, ela quer dizer perdição, libertinagem, pessoa desfreada, desonrada.
pessoa que não tem freio, pessoa que não tem ética, pessoa que não tem disciplina, pessoa que vive como quer, certo? Vive desordenada, bagunçada, desorganizada. Isso quer dizer dissolutamente. Então ele estava vivendo uma vida sem fim em perdição e libertinagem, ou seja, uma vida perdida eternamente. Certo? Aquele menino estava condenado à perdição eterna. Perdido. Perdido. Para sempre. Certo? Perdido para sempre. Gastando o seu dinheiro, irmãos, que tudo diz que tudo que é bom dura pouco, mas eu estou com Deus e dura bastante, é eterno, né? Então acho que não é bem colocada essa frase. Não vai ser aceita, vamos retirar ela. Mas para ele, o que era bom durou pouco. Foi. Dinheiro não investido gasta rápido. O dinheiro é igual gelo, na mão da gente ele derrete, desaparece, né? Desaparece. E ultimamente ele não está chegando nem na mão, já está derretendo. Já está derretendo, certo? Já está derretendo. Então agora, irmãos, ele está com fome. E o texto é bem claro, irmãos. E o texto é bem claro, onde a gente encerrou, né? A última linha do verso 16, ninguém lhe dava nada. Peraí. Malcabra estava cheio de amigos, pagou churrasco para quantos? Né? Quantos foram no rodízio de pizza com ele? Quantos comeram espeto corrido com ele, irmão Cláudio? Hein? Quantos babaram o avental com uma gordurinha de picanha? Né? Quantos encheram a boca de coraçãozinho de frango assado? Para, que tá todo mundo aqui em consagração. Para, Nerizão, para! Mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Então o que ele vai? Irmãos, presta atenção num detalhe aqui, ó. Muito importante. Muito importante. Ninguém lhe dava nada. Nada. Então ele chegou ao Senhor da terra, ele foi para uma terra longínqua, ele saiu, né? Ele saiu da área geográfica ali de Israel e ele foi para uma terra distante. E lá gastou tudo, absolutamente. Acabou com tudo. Com fome, andarilho, maltrapilho, com frio, calor de dia e frio de noite, que o deserto é assim. Sem onde morar, sem ter casa para morar, sem nada. Mas, irmãos, vamos voltar àquele texto que a gente leu aqui, de Romanos capítulo 2, no verso 15, que existe a lei natural. A lei natural é aquela que decide o que eu faço e o que eu não faço. Só que essa lei, ela defende e ela acusa. Então, a lei natural que aquele menino tinha, que ele saiu da casa do pai, ele torna-se, então, uma pessoa natural, ele perdeu a sua espiritualidade, perdeu a comunhão com Deus, então ele está natural. Então, ele vai viver das ideias dele, da mente dele. O que a mente dele disser para fazer, ele vai fazer. Né? Ele vai fazer. Por quê, irmãos? Tem um outro detalhe importante. Ele estava insatisfeito na casa do pai dele. Né? Estava insatisfeito com o pai, né? Estava num nível muito grande de satisfação e pediu para ir embora. E o que a insatisfação gera? A insatisfação gera a ingratidão. E a ingratidão gera a rebelião. Né? Estava insatisfeito, ficou ingrato e se rebeliou. Aonde que a gente vê isso? Nós vimos isso na criatura de Lúcifer. Estava insatisfeito em ser um querubim ungido, né? Estava insatisfeito de ser um querubim ungido. Pelo nível de insatisfação dele, ele se tornou ingrato a Deus pelo que Deus havia tornado ele e formou uma rebelião. Eva, a mesma coisa, Eva e Adão. Não estavam satisfeitos com o jardim que tinham. Aí foram ingratos com Deus, não agradeceram a Deus, mas foram ingratos, erraram, comeram do fruto. E, consequentemente, a rebelião. Né? Então, a insatisfação da vida leva a pessoa a tirar a vida. A insatisfação no casamento leva a pessoa a pedir o divórcio. A insatisfação com o emprego leva a pessoa a tirar as contas, pedir demissão. E aí isso gera a ingratidão. Pelo tempo que trabalhou,
pelo tempo que sustentou a família, por aquele salário, pelo tempo que teve com a esposa, com o esposo, pelo tempo que Deus deu a vida, e vai atentar contra a própria vida. Isso é rebelião, gera rebelião, né? Então a pessoa insatisfeita, ela se torna ingrata, e a pessoa ingrata, ela tem uma forte probabilidade de se rebeliar contra algo, contra alguém ou contra alguma coisa. Certo? Vão anotando isso aí, irmão. Isso é importante para vocês pregar. Quero ver vocês pregando isso aí. Glória a Deus. Amém? Então ele foi ao Senhor da terra, um dono da terra. Eu vejo nisso aqui, irmãos, um princípio espiritual. Eu vejo, se a gente vê ali em Jó 1 e 2, quando nós vamos ver que Deus perguntou para o diabo, onde tu estava? Eu estava rodeando a terra e passeando por ela. Então isso aqui dá uma impressão, irmãos, que o que o diabo estava querendo dizer? Olha, eu estava cuidando daquilo que basicamente me pertencia. Porque moral o diabo não tem. Né? Moral ele não tem, ele é usurpador. Ele tomou por força, por violência, por trapaça, por desonestidade. Tomou aquilo que Deus havia dado para Adão e Eva, né? Porque a Bíblia diz em Romanos 6,16 que a gente se torna escravo de quem a gente obedece. Então o homem e a mulher obedecendo a ele, no Éden, aceitando a proposta dele, consequentemente tornou-se escravo dele. É bíblico, é Romanos 6,16. A gente se torna escravo de quem a gente obedece. Então, ao obedecer, ele tornou-se escravo. E um detalhe importante, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado para não ser o pródigo que está dentro da casa, mas está afastado do pai, é que quando Lúcifer, isso aqui é uma notinha, tá? É uma lição aplicada. Quando Lúcifer, ele chegou até o jardim, ele pegou a Eva e Adão pela mãozinha e tirou do jardim, sim ou não? Ele disse para eles que eles tinham que sair do jardim, sim ou não? Quando ele fez aquela proposta para Jesus, em Mateus, acho que é Lucas 4,12, que ele apresentou todos os reinos para Cristo e disse, ó, porque a mim me foi entregue e dou o que eu quero. O que ele disse para Jesus? Ó, para de pregar agora que eu te dou todos os reinos do mundo, sim ou não? Para de falar dessa palavra, para de falar do reino de Deus, que eu vou te dar tudo os reinos do mundo, sim ou não? Não. É como se ele dissesse, tu pode continuar pregando, tu pode continuar salvando, tu pode continuar libertando, tu pode continuar expulsando os meus agregados da vida das pessoas, só faz o meu nome. Entendeu? Então, qual é a proposta do diabo? Tem pessoas que pregam. Irmão, eu estou falando aqui para pregador, tá? Aí a maioria das pessoas prega, o diabo quer te tirar da igreja. Não é isso, irmão. Eu acho que eu estou falando nerizeu, tá? Não estou dando curso de nerizeologia. Falando de Bíblia. Para o diabo, irmão, é mais vantagem ele manter uma pessoa dentro da igreja fazendo o que ele quer do que lá fora. Se tu tem uma caixa de laranja, irmã Rose, e tirar a laranja que está estragada fora, vai salvar a caixa ou não vai? E se deixar podre ali? Vai apodrecer todas elas. Então, a gente tem que abrir os olhos para isso aí. Amém? Não que a gente vai estar catando gente dentro da igreja, não. Aí a gente vai bancar o fariseu, isso não é de Deus. A gente tem que orar para que Deus coloque todos dentro da vontade de Deus. Amém? Se viu o enviado dele, a gente ora e ele vai ser enviado de Deus, hein? Vai mudar. Ok? Então, presta bem atenção nisso aí. Ele não tirou o casal do Éden, ele não falou para Jesus parar de pregar. Pode pregar. Qual era a condição? Me adora. Qual era a condição no Éden? Me obedece. Certo? Então, espiritualmente falando, irmãos, o Senhor da terra é o inimigo. O sistema. Então, a pessoa, quando sai da presença de Deus, que gasta tudo aquilo que Deus deu, aquilo que Deus tinha com ele, os benefícios, o livramento, a proteção, a graça, a virtude, o poder, a misericórdia, a glória, a compaixão, a benignidade, a longanimidade, o amor, a sinceridade, a fraternidade, chega. Perde tudo isso, ele vai viver a lá vão ter, venha como está e fique como quiser. Ele vai recorrer ao quê? Ao mundo, à carne, ao diabo. Ao sistema implantado pelo diabo na terra, o cosmos. Então essa terra que ele foi, era uma terra inimiga. É como se o pai, é como se o dono daquela terra fosse inimigo do pai dele. E aqui está o segredo. E aqui está o segredo. Né, Cíntia? Aqui está o segredo. Ele era inimigo do pai dele. Agora eu te pergunto uma coisa, irmão. Eu sei que aqui a maioria é pai. O que dói mais? Alguém dá uma bofetada em ti ou dá uma bofetada no teu filho?
Aonde que dói mais? O filho. Então, o dono da terra escravizou o filho para prejudicar o pai dele. Como ele não podia com o pai, ele disse, então eu vou massacrar o filho. Como o diabo não pode com Deus, irmão, então ele pega aqueles que não têm comunhão com Deus, que se diz que não tem, estão dentro da casa do pai, mas não são do pai, ou já estão pegando a herança indo embora, e ele vai massacrar. Ele vai escravizar, vai levar para o vício, vai pisar em cima, vai colocar com insônia, com depressão. Está amaldiçoando a depressão? Não, é vida, irmão. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Não. Não, não dá. O mantimento dele era o suficiente para ele trabalhar como escravo. Né? A mesma coisa se fosse hoje no médico, assim, dissesse, ó, eu trabalho 12 horas por dia, eu quero alimentação só para aquelas 12 horas. Eu quero um nutriente só para viver 12 horas. Era o que o dono da terra fazia. Ele comia só o ponto de ele não esmorecer para trabalhar. Só para isso. No mais, ele vivia com fome. Amém? E está até aqui, nós já vamos entrar no texto. Amém? Então, esse dono da terra é o diabo. Dono do sistema implantado por ele. Doado por Adão e Eva, por meio de Adão e Eva, porque a Bíblia diz no Salmo 24, do Senhor a terra é toda a sua plenitude. Mas no Salmo 115, no verso 16, a Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Então os filhos dos homens obedeceram a Satanás, Romanos 6,16, a gente se torna servo ou escravo daquele que obedece. Ponto final. Fechamos o texto aqui, ok? Então, agora ele começa a passar necessidade. E detalhe, irmão, para confirmar mais ainda esse processo, tão delicadito, para confirmar ainda esse processo, aonde que o dono da terra colocou ele? O dono da terra colocou ele para cuidar de porcos. Cuidar de porco, irmão. Só que em Levíticos 11, 7 a 8, tem paciência comigo, irmão, nós já vamos terminar. Levíticos 11, versos 7 a 8, também o porco, porque tem unha fendida, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, esse vos será por imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, esse vos serão imundos. Então, tocar num porco era basicamente uma profanação para judeu. Não podia nem tocar, porque era pecado. Pecado tocar no porco. Pecado. Então vocês entenderam que o que o Senhor da terra fez o homem fazer então? Levou o homem para o pecado. Por isso que então, no sentido espiritual, essa parábola também ela tem uma aplicação espiritual. Que quando a pessoa sai da presença do Pai, o Senhor da terra, do sistema da terra cosmo, chamado diabo, ele vai levar a pessoa pro pecado. E não adianta um menino lá bater no peito, eu sou judeu, eu não lido com porco. Não, escravo não se governa. Escravo não se governa. Então ele começou a passar necessidade. A palavra grega quer dizer ustereo, eu não sei a pronúncia certa, mas é H-U-S-T-E-R-E-O. O que é isso? O que quer dizer esse tipo de necessidade que ele passava? Traduzido para o nosso português, ou para o nosso portunhol, ela quer dizer destituído, fracassado, desfavorável e que não alcança. Então, o que ele se tornou? Um destituído, um fracassado e que nunca vai alcançar nada. Essa necessidade que ele passou, então ele passou de filho, né? Ele passou a contumaz, ele passou a viver sem fim, na libertinagem, destruído, fracassado e sem alcançar nada, na miséria. Certo? E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas, as vagens, aquela que eu já expliquei para vocês como era. Então, irmãos, a fome tem a ver com o estômago, mas o desejo tem a ver com a mente.
A mesma coisa assim, ó. Se a Esther fizer o vestibular para medicina, por exemplo, ela vai lá assinar o contrato na faculdade, na universidade, lá no FIAS, no não sei o que, blá, 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 blá. Com o olho dela, ela tá vendo ali as normas, o contrato, tudo. Mas na mente dela, ela já está imaginando ela dentro do consultório dela, o jalequinho branco, o crachazinho de médico. Então, com nossos olhos, a gente enxerga. Mas a visão, a nossa visão é pela mente. Né? A nossa visão, a gente tem visão também. Então, eu estou assinando, eu estava fazendo esse estudo aqui lá em casa e já estava me imaginando aqui ministrando isso para vocês. Então, com o olho eu via e com a mente eu tinha visão. Certo? Então, a fome que ele queria encher o estômago tinha que ver com o estômago, o desejo com a mente. Então, a mente dele estava vazia. A mente dele estava vazia. E isso é o cuidado, mas que a gente tem que ter. A nossa mente ela tem que estar cheia, preenchida do poder de Deus. Amém? E não vem me dizer que na Bíblia está escrito que mente vazia é a oficina do diabo. Né? Não vem me pregar isso, irmãos. Por favor, isso não existe. Né? Deus ajuda quem cedo madruga, isso não está na Bíblia, irmão. Isso não está na Bíblia, não fala isso. Senão quem vai ser apedrejado vai ser eu. Amém? E ele desejava encher. Encher quer dizer G-E-M-I-T-Z. Eu vou ler no português mesmo, gemitsu. É preencher por completo. Quer dizer, essa palavra em grego aqui, ó, é preencher por completo. Então, ou seja, a parte do estômago dele que estava preenchida era só do tamanho do Nerizeu. Era bem pequenininha. E ele desejava, e sim, desejo, a mente dele, a força de vontade dele era encher o estômago dele, e como não tinha nada por perto, ele olhava para o porco e ficava com inveja do porco que estava com a barriga cheia e ele não. Amém? Mas ele teve uma oportunidade, irmãos. Ele teve uma oportunidade. Qual a oportunidade que ele teve? Ele teve uma oportunidade de aceitar ou rejeitar aquela proposta. Né? Mas por que ele não voltou atrás quando mandaram ele cuidar de porco? Porco é um escândalo para judeu. Daqui eu já dou a resposta para vocês, capítulo 4, verso 4 de 2 Coríntios. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Então, quando a pessoa se afasta, irmãos, o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O século, ele é traduzido por mundo também. Né? O Deus desse século, o Deus desse mundo, cegou o entendimento. Quer dizer, cegou a razão. Razão. A pessoa afastada, irmãos, desviada, ela faz coisa que a gente considera loucura. Amém? Considera loucura. Então, ele desejava, ele ansiava, ele almejava. Então, vamos resumir. O cabra pediu errado porque o pai dele estava vivo. O pai dele poderia recorrer à morte. Porque a frase que ele dirigiu para o pai dele, ó pai, o senhor, para mim o senhor está morto. Eu estou pedindo herança porque para mim o senhor não existe mais. Quero que o senhor morra de uma vez para dar o que é meu. O pai dele inverteu a situação, o pai dele tinha o direito de levar ele à morte, não levou. O pai repartiu a herança entre os dois. Ele passou a viver numa libertinagem sem fim. E depois ficou destruído, fracassado, morrendo de fome, desejava encher seu coração com comida de porco, desejava preencher seu estômago com comida de porco, e não tinha. Desejava, vontade, anseio, querer, e não tinha. Amém? E não tinha. Glória a Deus. E caindo em si, a gente vai ficar sabendo na semana que vem. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Por hoje chega. Por hoje é só. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.